Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui é um filho amado de Deus, diga ô glória. Quem aqui é apaixonado por Jesus Cristo, diga ô glória. Quem aqui ama Nossa Senhora, diga ô glória. Olha, que fervor, que alegria, hein? Que alegria estar aqui nessa casa mais uma vez, nesse grupo de oração. Meu nome é Alessandro, em julho completo 36 anos de vida e também completo 18 anos de caminhada de fé. E também completo em julho 9 anos de vida matrimonial. Olha que beleza, hein? Depois posso deixar o endereço para vocês enviarem os presentes, tá certo? Eu e minha esposa Érica temos um filho chamado João Pedro, de 5 anos, e eu sou membro da paróquia São José de Vila Zelina, nosso grupo de oração Novo Pentecostes. Eu exerço o ministério de música, pregação e sou escritor também. Depois vou falar para vocês dos trabalhos que Deus me possibilitou publicar para poder levar a palavra aonde a nossa voz não chega. Amém? Amém. Bom, já estamos íntimos, já estamos conhecidos e vamos direto ao ponto, né? Nós estamos aqui neste mês fascinante, é o mês de Maria, mês de maio, onde a gente se debruça sobre essa temática inesgotável. Maria é um assunto que não se esgota. Nós, quanto mais estudamos, percebemos que conhecemos pouco Maria, que amamos pouco Maria, que veneramos pouco Maria e precisamos conhecê-la melhor, porque conhecendo-a melhor, poderemos dar razão de nossa fé para aqueles que questionam, para aqueles que duvidam. E olha, meus irmãos, hoje nós vamos sair um pouquinho desse campo devocional e achei nobre, e corajosa a atitude do núcleo desse grupo de oração, que decidiu nesse mês de maio dar a vocês um alimento mais sólido, falar de Maria de uma forma mais doutrinal e um pouquinho além, de forma dogmática, Então nessa noite nós vamos rapidinho, vocês já devem estar aí depois de 2 encontros, hoje é o terceiro, você já deve estar bem claro aí na sua mente, no seu coraçãozinho, o que é dogma, quantos são os dogmas marianos. Tenho certeza que você já sabe, a resposta na ponta da língua, tá certo? Já estamos na terceira noite do mês de maio. E por quê? Como é que eles surgiram e para que surgiram, Por que nós devemos acreditar nos dogmas que a igreja decreta, no que implica se nós rejeitarmos ou negarmos um dogma de fé e o que significa o dogma da Imaculada Conceição. Amém? Eu fiquei feliz que Deus tenha providenciado esse dogma para mim. Claro, eu falo bem rapidamente no meu livro, no capítulo 8, o meu livro Doravante, um pouco sobre este dogma, porque o capítulo 8 fala sobre a santidade de Nossa Senhora, e Maria não é santa a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre ela, se deleita com ela para que ela possa então ali receber em seu ventre o Verbo encarnado. Não, Maria já é santa antes mesmo de sua concepção, e nós vamos aprender isso porque Imaculada Conceição quer dizer isso. Que Maria, quando foi concebida, em sua conceição, ela foi imunizada da mácula do pecado original. Nós vamos ver tudo isso. E eu gostaria, desde já, que você então pudesse abrir o seu coração para essa verdade de fé que Deus quer hoje colocar, semear no seu coração, para que você possa se enraizar ainda mais, para que você possa descobrir que você está numa igreja que ela é rica na sua fé, na sua doutrina, e que nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais para aprender, porque à medida que nós vamos aprendendo a nossa fé, vamos conhecendo a nossa fé, diabo nenhum nos arranca daqui, amém? Amém. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você vai pegar a sua Bíblia no livro do Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Nós vamos pegar 2 versículos apenas, da qual eu queria, então, projetar aí a nossa reflexão. Não é o texto base para a composição desse decreto, desse dogma, mas com certeza é um texto que foi subsidiado aí para então a igreja, além desse e outros textos, a igreja pudesse então discernir a composição
desse dogma de fé. Tá certo? Amém? Tudo bem até aqui? Estão compreendendo tudo que eu estou falando? Então pode começar a falar o que eu falei. Brincadeira, calma. Tá certo? Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, só o 9 e o 10, né? Certamente, essa citação bíblica foi uma das, né? Que a igreja, então, reconhece aí, que faz essa prefiguração, essa analogia com relação à Imaculada Conceição. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, 9 e 10. Amém ou misericórdia? Olha. Está meio dividido aí o negócio. Cântico dos Cânticos, depois de Eclesiastes. Depois, deixa eu ver aqui. Acho que depois dos Salmos, isso, tá? É isso que eu queria tirar a dúvida, né? Isso, quem quiser falar. Hoje eu libero, tá bom? Da próxima vez não vou deixar, não. Tá certo? Mas quem quiser falar a página aí, a minha ela é um pouco maior, ela tem um rodapé maior, então não vai estar compatível com a de vocês. Então, o Cântico dos Cânticos, capítulo 6, 9 a 10. Podemos? Vamos lá. Quem achou, louvado seja Deus, né? Quem não achou, louvado seja Deus também. Isso. Capítulo 6, versículo 9 e 10. Amém? Vamos lá. Quem não achou, vai achando, hein? Uma, porém, é a minha pomba. Uma só a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. Rainhas e concubinas a louvam. Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Queria fazer uma perguntinha para vocês. Alguém aqui é legionário ou não? Participa da Legião de Maria? Não? Aqui na paróquia não tem Legião de Maria? Tá bom, só para saber, né? Porque além de membro da renovação, sou um legionário também. E este trecho, em especial, o versículo 10, é muito familiar para os legionários, né? Ele está inserido, né, na sua catena, que é uma oração diária que o legionário deve fazer. Então ela vem primeiro com este trecho do versículo 10, já seguido do Magnífica. Belíssima oração. No dia que vocês tiverem a chance de conhecer esse movimento, eu recomendo para vocês, tá bom? Muito bem, meus irmãos. O que é dogma? Sem brigar, que eu sei que todo mundo já sabe, né? Tá todo mundo aí, ó, com a resposta na ponta aí. Mas sem brigar, o que é o dogma? Não vai falar que é raça de cachorro, viu, irmã? Embora o nome pareça, né? Dogma significa verdades de fé, que não estão explícitas na Bíblia, mas estão implícitas. Existem verdades de fé que está explícita, você leu, você aqui já vê, né? Você já conhece, já reconhece. Outras verdades de fé estão implícitas, e aí é necessário então um estudo, um discernimento, na qual a igreja ela se fundamenta no seu tripé, que é Sagrada Escritura, tradição apostólica e magistério. A Igreja Católica não acredita apenas na Sagrada Escritura. A nossa fé, ela não se resume, ela se esgota apenas na Sagrada Escritura. É um tripé. É a Sagrada Escritura como um todo, mas também a tradição apostólica. O que seria a tradição apostólica? Os apóstolos, quando iniciaram lá na igreja primitiva, eles não tinham ainda as Escrituras, pelo menos o Novo Testamento ainda não tinha sido redigido. Eles tinham apenas o conhecimento do Primeiro Testamento, mas o Novo Testamento foi escrito e alguns depois da morte deles, porque a Bíblia, gente, não é uma narrativa jornalística em que as coisas iam acontecendo e eles já iam escrevendo. Não, foram escritas depois.
conforme a necessidade, porque os anos vão se passando e aí começam a surgir dúvidas, e a Escritura ela nasce para isso, para nos esclarecer, para não ter dúvida de todo o plano salvífico que Deus realizou através do seu Filho Jesus. Tá certo? Qual que é o tripé então da nossa fé? Calma, um de cada vez. Sagrada Escritura, tradição apostólica, ou seja, os apóstolos quando começaram a pregação, era via oral, eles não tinham escrita como nós temos hoje. E magistério da igreja, que é composto então pelos seus teólogos, seus biblistas. Então, meus irmãos, é através disso, desse tripé, que a igreja então, em determinadas épocas da sua história, normalmente para combater heresias, o que vocês sabem o que significa que é heresia ou não? Heresia é argumento ou doutrina que não corresponde aos ensinamentos da Sagrada Escritura, tradição e magistério. Então, meus irmãos, quando ao longo dos anos vai surgir, e geralmente um herege, né, que é aquele que levanta uma heresia, ele nasce dentro da igreja. Parece que a pessoa começa a estudar, e estudar a palavra é muito bom, mas tem gente que estuda tanto que às vezes eu acho que vai causando um efeito ao contrário. E aí a pessoa vai se achando a mais iluminada de todas, e aí muitas vezes ela começa a se exceder na sua interpretação, e aí, meus irmãos, causa perturbação, confusão. E quem é especialista em perturbação e confusão? O encardido. E aí, meus irmãos, a igreja se reúne em concílios, e normalmente os concílios, todos eles, foram convocados para combater heresias. O único concílio que não foi convocado com esta abordagem de combater algo foi o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio há mais de 50 anos atrás. Então, meus irmãos, é importante a gente saber disso. Então, dogma é isso, são verdades de fé que não estão explícitas, mas estão implícitas na Bíblia. Não existem muitos dogmas. Olha, a igreja tem mais de 2000 anos e mesmo assim não chega a 20 dogmas. Não vou saber te dar esse número exato agora, mas podemos estudar e depois trazer para vocês essa informação. Combinado? Podemos pesquisar, não é isso? E quantos dogmas marianos existem? 4. Muito bem, irmã. Qual foi o primeiro dogma mariano que vocês ouviram aqui no começo, na primeira semana de maio? Maternidade divina, cuja qual tem dia de preceito, não é isso? Dia 1º de janeiro é dia da Mãe de Deus. É dia de preceito, dia de participar da celebração eucarística. Mesmo que não caia no domingo. É dia de preceito. Theotokos. Maria é mãe de Deus. E olha, uma coisa tem que ficar clara para nós. Não é mãe de Deus Pai, viu? Maria é mãe de Jesus. E Jesus é Deus. Jesus é 100% homem. Jesus é 100% Deus. Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina, que não se separam. Não se separam. Então, se Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Theotokos. Outro dogma mariano. Virgindade perpétua. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Aí, alguns jumentos, algumas antas vai falar assim, mas como? Como uma mulher pode ser virgem antes, durante e depois do parto? Eu vou dizer para você qual é a resposta. Deus pode, Deus quis, Deus fez. Deus pode tudo. Deus quis que assim fosse. E Deus assim fez. Não quer acreditar? O problema é seu. Eu não vou duvidar de Deus. Porque Padre Pio dizia que o maior insulto a Deus é duvidar dele. Então, meus irmãos, Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Mais um dogma mariano, a Assunção, que vocês vão ouvir na próxima semana. A Assunção de Maria ao céu de corpo e alma. E aí, vale a pena lembrar que existe uma diferença entre a ascensão de Jesus ao céu e a Assunção de Maria ao céu. A ascensão de Jesus é Ele quem vai para junto do Pai pelas suas próprias forças, porque Ele é Deus.
A assunção de Maria, ela é elevada ao céu pelos anjos de Deus de corpo e alma. Não existe túmulo de Maria, não existe, nunca encontraram vestígios do corpo de Maria, da sepultura de Maria. Embora a igreja acredite que Maria tenha passado pela morte, porque todos passaram, inclusive o próprio Cristo Jesus, mas aí a igreja chama de a dormição de Maria. Não vou dar spoiler aqui, né? Porque é semana que vem, que vocês vão ouvir sobre isso. Mas Maria é assunta de corpo e alma ao céu. E o dogma de hoje, quarto dogma mariano, a sua imaculada conceição. Maria é imune da mácula do pecado original. Vocês sabem que o pecado, existe o pecado original, o pecado mortal e o venial, né? Maria é imune de toda e qualquer categoria de pecado. Ela não tem pecado. Ela não. Inclusive, a gente costuma brincar na igreja, né? Naquela passagem bíblica em que Jesus vai lá, né? Os doutores da lei querem incriminar a mulher adúltera e aí eles queriam apedrejá-la conforme a lei mosaica da época, porque foi pega em adultério. Jesus simplesmente fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Disseram que veio uma pedrinha em cima dele, foi a mãe dele que atirou. Maria estava lá e falou: filho, eu estou aqui, não esquece, hein? Maria, ela não tem pecado. E aí, meus irmãos, eu digo para vocês, como é que a igreja, então, decreta um dogma como este? Primeiro, porque a igreja ela tem autoridade espiritual para ligar as coisas na terra. Jesus deu a Pedro a chave do reino do céu e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, é Jesus dando a autoridade espiritual para o Papa da igreja ligar na terra assuntos de fé. Então, quando um Papa reconhece o trabalho, quando um Papa, por exemplo, dá um reconhecimento pontifício para a Canção Nova, reconhecendo o trabalho de evangelização que ela está fazendo, como a comunidade Shalom também tem esse reconhecimento pontifício, é o Papa dizendo que o trabalho deles é reconhecido no céu agora. É aceito no céu e é estimulado por todo o céu para que continue realizando o seu trabalho. Então, quando um Papa decreta um dogma, ele está ligando esse assunto de fé ao céu também. Ele tem a aprovação de Deus. Então, meus irmãos, a igreja, né? Ela entendeu que Maria, ela é imune do pecado, porque se tem duas coisas que não podem estar juntas, é Deus e o pecado. São os opostos. Deus e pecado não podem estar juntos. E quando chegou o tempo, a plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, em que Deus enviou o seu Filho através da mulher. Então, quando chegou a plenitude dos tempos em que o Filho de Deus iria se encarnar, ele não poderia se encarnar num ventre corrompido pelo pecado original. Porque, meus irmãos, todos nós, seres humanos, fomos condenados a este pecado original já na nossa concepção. Quando nós fecundamos o óvulo de nossa mãe, ali já vem a marca e o selo de Deus, ele põe uma alma sobre nós, mas ao mesmo tempo vem uma mancha também, a mancha do pecado original. E olha o que diz o catecismo. No parágrafo 404, o catecismo diz assim, o gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. E aí, meus irmãos, está aqui a resposta para quando questionam a Igreja Católica a respeito do batismo de criança. Ah, mas por que batizar criança se criança não tem pecado? Não tem pecado venial e mortal, mas tem o pecado original. Ninguém está imune do pecado original. Somente 4 seres humanos foram concebidos sem a mancha do pecado. Vocês saberiam me dizer quais são eles?
Eu acho que eu até disse isso aqui uma vez já, hein? Calma, um de cada vez, vocês estão muito entusiasmados para responder, né? Eu sei que o assunto é mais formativo, né? E aí quando é mais formativo, a gente precisa usar mais conteúdo. Olha quanta coisa, eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo. Quem? Fala aí. Qual foram os 4 seres humanos que não carregaram, foram concebidos sem o pecado? Jesus, Maria, Adão e Eva. Muito bem. Já leu meu livro? Não. Só para saber. Então Adão e Eva foram criados, né? Sem o pecado. E Jesus e Maria também foram concebidos sem o pecado. Por meio de Adão e Eva, o pecado entrou e condenou a humanidade. Por meio de Jesus e Maria, eles redimiram os seres humanos e trouxeram a salvação a todos nós. Por isso que o próprio Senhor diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, para dizer que a serpente seria derrotada com o seu próprio veneno. O seu feitiço voltaria contra ela. Não tem um ditado que fala isso, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Já que foi pela mulher que ele manchou a criação mais bela de Deus, então seria por uma outra mulher que Deus iria redimir a humanidade, a sua criação mais bela. Olha que coisa linda, meus irmãos. E aí, olha só o que diz Santo Afonso de Ligório. Ele diz assim: Maria tinha de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Logo, absolutamente não poderia aparecer como pecadora e inimiga de Deus, mas como sua amiga, toda imaculada, sem a mácula do pecado. E ainda, Maria devia ser mulher forte, posta no mundo para vencer a Lúcifer, e portanto devia permanecer sempre livre de toda mácula e de toda a sujeição ao inimigo. Santo Afonso de Ligório. Vixe! Essa foi um tapa na cara do encardido, né? Então Deus, para vencer o inimigo, Ele nos envia Maria sem a mancha do pecado, para que ela pudesse ter a força para vencer a serpente, para vencer Satanás. E olha, meus irmãos, de novo Santo Afonso, ele diz assim: o espírito mal buscou sem medida infeccionar a alma puríssima da Virgem, como infeccionado já havia com o seu veneno a todo o gênero humano. Mas louvado seja Deus, o Senhor a preveniu com tanta graça que ficou livre de toda a mancha do pecado, e dessa maneira pode a senhora abater e confundir a soberba do inimigo. Então, meus irmãos, não por mérito dela, mas pelo mérito de seu Filho Jesus, que é 3 vezes santo, que não poderia entrar num tabernáculo, num ventre manchado pelo pecado, por os méritos de Cristo, Maria foi imunizada do pecado original. Deus não poderia coabitar dentro de um ventre, de um tabernáculo manchado pelo pecado. Por isso Deus então pensou em tudo. Porque Deus e o pecado não podem estar juntos. Então, meus irmãos, Deus foi necessário que Ele então pudesse organizar, preparar, planejar tudo isso. Por isso que não poderia ser uma mulher qualquer a mãe de Jesus. Por isso que Deus não poderia escolher uma mulher, como aquela brincadeira de criança, minha mãe mandou escolher essa daqui, e aí caiu sobre ela. Não poderia ser uma mulher qualquer, tinha que ser alguém planejado por Deus. E olha, meus irmãos, Maria era a única e foi a única mulher, depois de Eva, que foi concebida sem essa mancha. E mesmo assim Deus não forçou a barra. Ele perguntou para ela. Ele se anunciou e disse que ela era a mulher preparada. E deu a possibilidade de ela exercer o seu livre-arbítrio e dizer sim ou não. E se Maria dissesse não, meus irmãos, nós estaríamos perdidos.
Se é que estaríamos aqui hoje. Porque se Maria recusasse o plano salvífico de Deus, não haveria outra mulher criada sem a mácula do pecado. Então Deus não teria como usar outra mulher para substituí-la. Certamente deixaria, é claro que a gente acredita na onipotência de Deus, Deus é poderoso, ele teria outro recurso, outra maneira, mas ele quis fazer da maneira mais natural possível. E para isso ele precisaria contar com ela. E ele pôde contar com ela, meus irmãos. Por isso nós temos que louvar e bendizer a Deus por isso. Olha, então às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas demorou tanto para a igreja decretar um dogma como esse, fazer essa linha de raciocínio, né? Porque esse dogma, ele veio acontecer há praticamente nem 200 anos atrás. E a igreja já está há 2000 anos aí na história. Por que demorou tanto? Aí eu fico pensando, claro, a Bíblia também nos diz, no Salmo, que o tempo de Deus não é igual ao nosso. O que para nós pode ter parecido muito tempo, para Deus foi como, né? Eu acho que até o Salmo 89 que diz isso. 1000 anos para nós é como uma vigília de uma noite que passou para Deus. Então Deus no Kairos, no momento certo, manifesta-se sobre este assunto para que ninguém se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Porque um trem que sai dos trilhos é um trem desgovernado. Então, houve-se a necessidade do decreto de um dogma como esse, porque pessoas estavam já se perdendo, achando que Maria, era uma mulher comum como a gente. Não, ela era uma mulher feita de carne e osso, mas ela não era uma mulher comum. Não era. E olha, meus irmãos, que interessante. Em 1830, não sei se alguém aqui era nascido, era já ou não? Não? Ninguém era nascido aqui em 1830? Olha, mentir é feio, hein, gente? Mais precisamente, dia 27 de novembro de 1830, Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina de Labouré, na França, em Paris. E Maria recomendou a Santa Catarina a devoção da medalha milagrosa e deu essa inscrição para que pudesse ser colocada na medalha. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Familiar essa oração, não é? Olha, em 1830, Maria aparece lá em Paris, na França, para Santa Catarina de Labouré e pede a ela que se propague a devoção à medalha milagrosa que tem a imagem de Nossa Senhora das Graças. Aliás, é o dia em que celebramos Nossa Senhora das Graças, dia 27 de novembro. E ela pediu para inscrever nessa medalha, ó Maria concebida sem pecado. Estão vendo aí? Rogai por nós que recorremos a vós. Certamente, meus irmãos, a partir desta aparição, o coração da igreja se inquietou, porque com certeza os fiéis, o povo começou a pedir à igreja, olha, precisamos decretar esse dogma. Maria aparece e se declara como uma mulher concebida sem o pecado. A gente tem que decretar isso, tem que gritar aos 4 cantos do mundo, todo cristão católico tem que saber disso. E olha, meus irmãos, apenas 24 anos depois, em 1854, por isso que eu digo para vocês, a igreja quando decreta um dogma não é assim, ó, num estralar de Deus, precisa se debruçar, precisa estudar, precisa pesquisar, pedir a luz do Espírito para ter certeza, porque uma vez decretado um dogma não tem mais como voltar atrás. Então a igreja, 24 anos depois, faz a proclamação do dogma da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. Também é dia de preceito, dia de participar da Santa Missa. Dos 4 dogmas marianos, 2 deles têm um dia de preceito, que é Maria, Mãe de Deus, Teotocos, dia 1º de janeiro. Lembra disso? Grava no seu coraçãozinho. E a Imaculada Conceição é dia 8 de dezembro, dia em que eu batizei meu filho João Pedro.
Ele tinha 2 meses de idade. Ele nasceu dia 8 de outubro. Uma pena que eu queria que ele nascesse dia 7, dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Ou dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas ele nasceu no dia do nascituro, né? Quem sabe ele seja um grande defensor da vida. E o João Pedro nasceu dia 8 de outubro. E aí dia 8 de dezembro, com 2 meses, um tiquinho de gente, nós o batizamos no dia da Imaculada Conceição, consagrando a Nossa Senhora. Então, meus irmãos, esse dia é muito especial para nós, né? Dia em que o Papa Pio IX, em 1854, declarava o dogma de fé, a doutrina que ensinava ter sido a Mãe de Deus concebida sem a mancha do pecado por um especial privilégio divino. E olha, meus irmãos, no decreto do dogma, então, eles emitiram uma bula que chama Ineffabilis Deus, porque é um nome em latim, né? E o que diz? Olha, prestem atenção, gente, isso aqui é importante para nós. Olha o que o Papa Pio IX escreve nessa bula. Ele diz assim: nós declaramos, nós decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente por todos os fiéis. Olha para quem está do seu lado e fala assim: devemos crer firmemente nessa verdade de fé. Maria é concebida sem a mancha do pecado. E olha, meus irmãos, para que não ficasse em dúvida depois, porque provavelmente alguns devem ter ficado com dúvida, 4 anos depois, em 1858, no dia 25 de março, que é a festa da Anunciação. Vocês sabiam disso ou não? Anunciação, dia 25 de março, 9 meses depois, 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Tá certo? Na festa da Anunciação, Maria Santíssima revelou a Santa Bernadette em Lourdes, ó, já aparece, né? Nas suas aparições de Lourdes, e disse a Santa Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Para que não houvesse mais dúvida no coração de ninguém, Maria, 4 anos depois do decreto, da proclamação do dogma, ainda aparece a Santa Bernadette em Lourdes e diz: eu sou a Imaculada Conceição. Então, meus irmãos, nós não podemos titubear em relação a isso mais. Não deve haver mais dúvida entre nós. E se alguém vier te questionar, você fala: meu filho, você acha que Deus ia habitar num ventre manchado pelo pecado? Por isso que Maria é concebida sem pecado, sim. Assim como Eva foi, Maria também é. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus, vai dizer Santo Anselmo, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo sem a mancha imaculada, sem mancha de pecado algum, ele não poderia fazer o mesmo por Maria? Então Santo Anselmo dá logo essa raquetada, né, na cara das pessoas, para dizer assim: olha, se Deus fez isso por Eva, ele não faria isso por Maria, que era a mãe do seu filho? Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Maria, ela é uma mulher trinitária. Olha o que diz Santo Agostinho: aquele que mandou honrar pai e mãe, não haveria de deixar de honrar aquela que é sua mãe, a sua filha e a sua esposa. Maria é filha predileta do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Ela não é deusa, mas é uma mulher trinitária. Ela está enxergada